Uma boa noite para todos vocês. Como o Ticiane já disse, e eu estava aqui rindo um pouquinho, porque o pessoal ali na técnica deixou o Ticiane no ar quase um minuto e ele já não sabia mais para onde olhava. São essas situações, às vezes constrangedoras, que nos acontecem numa programação ao vivo. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 6, e conforme nós lemos ontem, nós vamos ler hoje outra vez, do verso 5 ao verso 15. Você já está com a Bíblia aberta? Espero que você abra a sua Bíblia e que faça essa leitura comigo em Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Vamos ler então juntos, se você puder, leia em voz alta, aí onde você está, no seu auditório. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta do teu quarto, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Gente, ontem nós tratamos da questão inicial da oração do Pai Nosso. E como eu lhes disse introdutoriamente ontem, nós iríamos ver algumas ideias gerais desta oração. Nós vimos o que ela significava para a comunidade primeira dos discípulos de Jesus, lá na Galiléia, como aquela era uma suma teológica do ensino de Jesus sobre o reino de Deus. Depois disso, eu fiz algumas afirmações gerais sobre o espírito do texto. Recordam-se disso, né? Eu disse que nós aprendemos, nesta oração, que o reino de Deus é a solidariedade do homem para com as causas de Deus, e a solidariedade de Deus para com as causas e as necessidades humanas. Eu disse também que nesta oração nós aprendemos que o reino de Deus é uma simultaneidade de ações invertidas do céu para a terra. E mais do que isso, eu disse que nesta oração nós aprendemos que o reino de Deus revela uma graça tanto transcendente quanto uma graça imanente e penetradora de todas as coisas. E mais, eu acrescentei dizendo que no Pai Nosso nós aprendemos o significado radical da existência humana. Fomos um pouco além e eu lhes disse que nesta oração nós aprendemos a nossa razão e a nossa significação histórica. E aprendemos que a nossa significação final está na nossa destinação eterna. E por último, eu lhes disse ontem que no Pai Nosso nós aprendemos que o reino de Deus quer ser a realidade que atribui significado à família, especialmente ao papel paternal, de como se deve, em função de se chamar a Deus de Pai, recuperar a saúde, a dignidade, o valor e a figura do que seja o projeto de um pai na relação da família, gestando na mente dos seus filhos a imagem de Deus, fazendo com que os filhos tenham o mínimo de embaraço possível
para se relacionarem a Deus como Pai, em função de terem um Pai que reflete bondade, misericórdia, graça, justiça e fidelidade. Bom, agora nós vamos continuar nesta segunda parte da oração do Pai Nosso e nós vamos aprender quais devem ser as nossas preocupações absolutas na vida. Cada uma dessas 6 petições, a saber, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas e livra-nos da tentação e do mal. Cada uma dessas petições encerra quais são aquelas que devem ser as preocupações maiores, as preocupações mais absolutas, as preocupações mais fundamentais da minha vida, da sua vida, das vidas de todos nós. Porque nós temos que viver em função disso aqui. Foi por isso que eu lhes disse ontem que o Pai Nosso, mais do que uma oração para ser verbalizada, é uma oração para ser vivida, para ser encarnada, para virar comportamento, para virar história na nossa existência, para virar, enfim, realidade na nossa maneira de ir e vir, em toda a nossa expressão humana de relacionamento, de negociação, de vinculação com as pessoas. Os nossos valores devem ser orientados a partir dessas perspectivas, a partir desses códigos novos de referência que o Reino de Deus nos dá e que devem ser encarados por nós como as preocupações mais essenciais, mais fundamentais, mais importantes que se deve ter na própria vida. Então preste atenção nisso comigo um pouco, vamos ver quais são essas preocupações absolutas que devemos ter na vida. A primeira delas, Jesus ensinou que é a preocupação com a santificação do nome de Deus. Ou seja, eu e você precisamos viver tendo em mente que estamos aqui para que o nome de Deus seja santificado. Agora, o que significa isso? A santificação do nome de Deus. Ora, gente, para nós compreendermos a significação desta realidade, nós precisamos perguntar onde Deus tem que ser santificado e em que momento e em que espaço histórico é que Deus precisa ser santificado. Isso porque há pessoas que pensam que santificar o nome de Deus significa apenas dizer santificado seja o teu nome. Pensam que santificar o nome de Deus significa falar bem de Deus, não atribuir a Ele maldade, nem mancha, nem corruptibilidade, nem intenções ruins, atribuir a Ele perfeição. Pensam que nesse mero exercício teológico, filosófico, de atribuição de virtudes ao ser de Deus, se está santificando o nome de Deus. Mas pouca coisa é tão abstrata quanto descompromissada quanto essa ideia de que a gente santifica o nome de Deus apenas falando bem de Deus, ou dizendo louvado seja o teu nome, porque Ele é santo, é bonito, é lindo e etc. Muito mais do que isso, queridos, nós precisamos perguntar aonde é o espaço no qual o nome de Deus deve ser santificado, quem é que o santifica e como é que se santifica o nome de Deus. Alguns talvez pensem que Ele é santificado lá no céu. É verdade que é, mas lá no céu Ele não precisa nem ser santificado, porque lá a santificação do seu nome é absoluta. Lá tudo não contraria a santidade de Deus. Lá não há nada em desarmonia, nada em desacordo. Não há nenhuma incongruência lá em relação ao caráter de Deus, à santidade de Deus, às intenções de Deus. Se há um lugar onde Deus precisa ser santificado, é aqui na terra. Não só na nossa boca, mas é aqui na terra em que vivemos, por meio da vida de cada um de nós, da nossa existência. Aonde Deus sofre o risco de não ser santificado não é no céu. Aonde Ele sofre o risco de não ser santificado é na minha vida, é na sua vida, nas nossas relações, na nossa maneira de existir. Porque, preste atenção, nós não santificamos a Deus. Por exemplo, quando a nossa teologia reducionista e domesticadora de Deus pretende reduzi-lo a dogmas, a ritos, a liturgias e a espaços.
Eu quero repetir isso para você, nós não santificamos a Deus. Apesar de toda a teologia que possa pertencer a nós e a qual nós dominemos em nível de consciência do certo e do errado, mas ainda assim, nós não santificamos a Deus através, por exemplo, de uma teologia reducionista, que pretende domesticar Deus, enquadrar Deus, que pretende fazer com que Deus exista só no espaço do que essa teologia permite. Essa teologia que engessa Deus é uma teologia blasfema. E essa teologia quase sempre pretende reduzir Deus a dogmas muito fechados, a ritos, a liturgias e a espaço. Ou seja, Deus só pode ser compreendido em função daqueles dogmas, Deus só pode ser percebido em razão daqueles ritos, Deus só cabe em alguns projetos litúrgicos dessas igrejas que tentam domesticar a divindade, e Deus só cabe nos espaços sagrados desses templos. Alguns não conseguem levar a ideia de uma relação com a santidade de Deus no cotidiano da vida, fazem com que essa ideia se prenda e se aloje, e se instale, e se condicione ao âmbito e ao espaço apenas do lugar chamado sagrado ou do templo. Blasfema também contra Deus quem não pode dizer, como Paulo em Romanos 11, 33, 34, 35 e 36, que ninguém jamais conheceu ou penetrou a totalidade dos caminhos de Deus. Eu fico pessoalmente extremamente contrariado quando eu encontro pessoas que pretendem saber tudo sobre Deus, como se toda manhã tivesse uma audiência de agenda com Deus, como se fossem secretários executivos da Trindade, aquela espécie de teologia californiana. O carismático californiano é aquele que diz: hoje às 9h36 da manhã, Deus me revelou que o meu avião ia sair ao 12h14, no portão A do não sei o quê. Para mim isso é absolutamente ridículo. Ou aqueles que pensam que podem trazer na boca qualquer resposta sobre qualquer problema da vida, como se Deus tivesse posto em suas bocas resposta para tudo a qualquer hora e a qualquer momento. Quando a gente trata Deus assim, num certo sentido nós estamos blasfemando contra a grandeza de Deus, porque Paulo diz: quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a totalidade dos mistérios de Deus? Quem foi que esquadrinhou o âmago da revelação? A quem foi que Deus segredou as coisas mais profundas o tempo todo? É verdade que Isaías já dissera que Deus falava aos profetas coisas que fazia, mas mesmo na perspectiva dessa relação íntima de Deus com os profetas, jamais se deixou de realçar e de afirmar essa liberdade de Deus para não dizer tudo a toda hora. Esse Deus misterioso, esse Deus que mesmo que falasse certas coisas a nós, nós não compreenderíamos o que ele estava dizendo, porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são extremamente mais elevados do que os nossos pensamentos. Nós também ofendemos a Deus, não somente pela nossa negação, quando alguém nega a Deus, mas nós o ofendemos também através da nossa súplica egocêntrica. Ou seja, não ofende a Deus apenas aquele que blasfema contra ele e que o nega. Ofende a Deus também o religioso, que só consegue pensar em Deus em função de si próprio. É o caso de muitas das nossas orações. Muitas preces que fazemos são absolutamente egocêntricas. Existem apenas em função de nós, das nossas dores, das nossas queixas, dos nossos interesses, dos nossos achaques, dos nossos negócios, dos nossos dilemas, daquelas nossas realidades de capricho. Gente que vive num egocentrismo terrível até quando ora. E esse tipo de relação com Deus certamente não o santifica. Meus queridos, isto é absolutamente verdadeiro. Agora, preste atenção em mais o seguinte: nós também não santificamos a Deus quando estabelecemos um lugar para ele morar, caindo nas teologias pagãs do lugar santo, lugares que só são santos quando santificados pela presença de homens que andam com Deus. E às vezes nós esquecemos isto e achamos que um lugar é santo em si mesmo. Quando a gente começa a manter essa relação com um lugar,
como se ali Deus habitasse naquele lugar, ou nós estamos ainda muito com a teologia do Velho Testamento, ou estamos ainda muito com a perspectiva de uma teologia pagã, que faz Deus atrelado a coisas, a lugares e a espaços. No Novo Testamento, o grande templo de Deus somos nós, como pessoas, como indivíduos, e a catedral de Deus é o ajuntamento do povo de Deus, conforme diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 4, porque Deus está erigindo, construindo esse grande edifício, essa catedral, para o seu Espírito habitar em plenitude cada vez maior, com esses tijolinhos de pedras vivas, que somos eu, você, todos nós, e essa grande catedral é a própria comunhão do corpo de Cristo, é o povo de Deus espalhado em volta da terra e que ganha densidade através do ajuntamento comunitário na igreja local. Também não se santifica a Deus quando na nossa relação conjugal, a nossa esposa, por exemplo, não é santificada neste convívio. Você pode estar por aí com os joelhos calejados, pode ser do tipo que está fazendo jejum de manhã, de tarde, de noite, pode sair de uma reunião de oração para outra, pode passar de uma vigília para outra, pode ler a Bíblia incansavelmente, pode ser um grande experto em teologia, pode ter uma cabeça cheia de discussões de temas teológicos, mas a minha pergunta é se nessa relação familiar e conjugal a sua esposa está sentindo os benefícios dessa sua pretensa ligação com Deus. O apóstolo Pedro é claro quando diz na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 7, que a gente precisa saber viver a vida comum do lar, com discernimento e com bom senso, tratando a esposa com toda a consideração, porque caso isso não aconteça, as nossas orações são rompidas, são bloqueadas, nós perdemos a própria relação de comunhão com Deus. Então, quando você falar santificado seja o teu nome, pergunte como é que anda a sua relação com a sua esposa. Se há amor, se há diálogo, se o convívio é bom, se você a santifica pela palavra, como diz lá Efésios 5, não é? Recomendando do verso 25 em diante que é preciso que o marido, assim como Cristo santifica a igreja pela lavagem de água pela palavra, o marido também santifique a esposa pelo diálogo santo, pela comunhão, pela amizade. Então, o nome de Deus não é santificado se a sua relação conjugal está totalmente esfrangalhada. E mais ainda eu lhe digo, nós não santificamos o nome de Deus quando a nossa vida é impura. Quando a gente anda traindo a esposa, quando a gente tem um motel na cabeça, quando os olhos da gente são extremamente lascivos e concupiscentes, quando as nossas relações com o sexo oposto são daquele tipo egoísta que está sempre planejando alguma maneira de usufruir da relação na perspectiva da impureza. Também nós não santificamos o nome de Deus quando os nossos negócios são ilícitos, quando a nossa administração do dinheiro não é correta, quando, enfim, a nossa existência nega o caráter de Deus. A santidade de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Ou seja, a santidade é a fronteira de Deus e Deus é a fronteira da santidade. Deixa eu explicar isso um pouquinho a você. O que eu estou querendo dizer é que Deus age nos limites da santidade. Por outro lado, que os referenciais da santidade são os referenciais da natureza e do caráter de Deus. De modo que Deus não sai das fronteiras da santidade, porque Deus não sai das fronteiras do seu próprio caráter, do modo dele ser. Então, santidade tem a ver com o caráter de Deus. Isso me faz lembrar o que recentemente eu fiquei sabendo acerca da reação de um homem de Deus, um homem que já há 50 anos prega o Evangelho e que tem vivido de maneira irrepreensível, como um grande embaixador de Cristo, uma pessoa que leva Deus extremamente a sério e que já demonstrou isso no curso dos anos, que é o Dr. Billy Graham. Quando ele soube as loucuras que o Jim Swaggart vinha fazendo, ele ficou tão atordoado
que as pessoas íntimas dele nos disseram que ele entrou no quarto dele, no escritório, onde ele trabalha, escreve, ora, fechou a porta e ficou 2 dias trancados lá dentro, sem sair, orando, às vezes gemendo, aflito. E a oração dele era a seguinte: ó Deus, eu prego o evangelho há 50 anos, até aqui tu me seguraste, pelo amor do teu nome me leva, se for para de algum modo eu te envergonhar, agora no fim da minha vida, porque eu não posso imaginar a desgraça que seria para milhões de pessoas em volta do mundo se eu deixar de santificar o teu nome na minha existência. Particularmente eu penso que nós aqui no Brasil estamos precisando urgentemente recuperar essa ideia de um compromisso com a santidade de Deus. Porque as pessoas vão dizendo sim ao Evangelho, vão entrando para a igreja, vão aprendendo a pregar e a fazer umas tantas outras coisas, mas a gente não nota, em atitudes às vezes pequenas das vidas das pessoas, que elas têm um compromisso em tentar ser de modo semelhante ao caráter de Deus. Não há aquela ambição por se assemelharem ao Pai Celeste, na perspectiva da sua santidade, conforme o Novo Testamento nos recomenda, quando nos manda ser santos, porque santo é o nosso Pai que está nos céus. Então, meu querido, minha querida, quando você estiver aí dizendo santificado seja o teu nome, saiba que você está tomando um compromisso com a santidade de Deus ao dizer isto. Mas nós vamos prosseguir, senão eu fico aqui a nossa aula inteira só falando na ideia da santificação do nome de Deus. A segunda petição diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Ora, quando nós dizemos venha o teu reino, o que nós estamos dizendo? Nós estamos falando primeiramente do reino de Deus hoje e da entronização de Jesus no coração do homem. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo: Senhor, reina em mim. Eu sou o teu servo, eu sou o teu súdito e eu assumo a tua vontade, as tuas intenções, os teus desejos, o rumo que deres à minha vida, como sendo alguma coisa absoluta, como procedendo do rei de todos os reis, e eu quero que tu reines no âmbito da minha vida individual, dos meus negócios, naquilo sobre o que eu posso estender a minha mão. Eu quero realmente submeter todas estas coisas a ti. Também quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo que eu acredito que o reino de Deus também virá amanhã, de modo absoluto, quando Jesus Cristo retornar em glória para realizar novo céu e nova terra neste planeta, para afastar as ambiguidades, para arrancar as injustiças, para enfrentar os poderosos que usam o poder de modo maligno, para galardoar os oprimidos e sofridos, para exaltar os que andaram com ele em quebrantamento e humildade, para dizer: venham benditos do meu Pai aqueles que foram fiéis a ele, para julgar os religiosos que na sua indiferença pensavam que bastava ficar cantando louvores para Jesus Cristo, enquanto deixavam de ver Jesus na pessoa que está sem roupa, na pessoa que está sem frio, que está com frio, na pessoa que não tem teto, na pessoa que não tem pão, na pessoa que não tem água, porque em Mateus 25 Jesus diz que esse vai ser o grande susto que os religiosos vão tomar na vinda dele, porque vão pensar que bastava trazer o nome de Deus nos lábios, sem ter compromisso em encontrar Jesus na carência do próximo, na necessidade do outro. Quando eu digo venha o teu reino, esse pedido pelo reino me compromete com pelo menos 3 dimensões na vida. Então preste atenção sobre que dimensões são essas. A primeira dimensão é a dimensão pessoal, quando eu assumo o senhorio de Cristo da minha vida. A segunda dimensão é a dimensão social, porque quando eu digo venha o teu reino, eu me comprometo com o fato de que o reino de Deus não é só comida, nem bebida, nem é festa, nem é banquete. O reino de Deus passa decisivamente pelo caminho da justiça. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é justiça aqui e agora. Quando eu digo venha o teu reino, eu me comprometo em viver a vida justa, em tentar promover a justiça, em lutar por ela, em ter fome e sede de justiça.
E ainda, quando eu digo venha o teu reino, eu estou falando da dimensão evangelística universal. Isso porque, gente, foi o Senhor Jesus mesmo quem nos disse em Mateus 24, 14, que primeiramente, antes que ele viesse, o reino de Deus haveria de ser proclamado em todas as nações. O evangelho do reino seria pregado aí em volta do mundo. E aí então viria o fim, depois que em todas as nações da terra se ouvisse a pregação do reino e do rei do reino, que é Jesus Cristo. Então quando você diz, vem o teu reino, saiba que você está assumindo esses compromissos. Não é uma coisa que a gente diz assim, banal e levianamente. Se você ora o Pai Nosso, assuma as implicações do que você está dizendo para Deus, porque um dia você vai ser cobrado de ter falado coisas tão sérias, de maneira tão leviana. E mais ainda, quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos assumindo a realização da vontade de Deus na terra, conforme o padrão do céu, como um compromisso nosso. Estamos dizendo que vamos lutar pela realização da vontade de Deus aqui entre nós. Agora notem, queridos, é que o padrão realizável da vontade de Deus aqui na terra é o padrão da vontade de Deus no céu. Ou seja, não há desculpas para a gente ficar apenas colocando panos mornos nas coisas. Não há desculpa para a gente dizer, não dá para buscar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus neste mundo, porque este mundo não é bom, não é perfeito, não é agradável. As coisas aqui não podem ser assim, não existe nada aqui bom, perfeito e agradável. Então, já que não existe nada aqui bom, perfeito e agradável, deixa eu buscar apenas o mais ou menos, o relativo e o suportável da vontade de Deus. Mas nada é mais falso, porque a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade aqui na terra, conforme o padrão do céu. Lá no céu ela não é feita gemendo. Você ouviu dizer que o anjo Gabriel foi chamado diante do trono de Deus e deram um recado a ele, Gabriel, eu quero que tu vás lá em Belém da Judéia, noticiar a uns pastores que estão dormindo no meio da noite, que tem uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura, e que ele é o Salvador do mundo. E o Gabriel disse, mas Senhor, hoje, sim, 24, já de noite, hora da gente descansar, não dá para ir. E ainda mais um povo tão simples, tão humilde, sem status, o que é que eu vou fazer lá? No céu se diz que a vontade de Deus é feita com absoluta alegria, que os ministros de Deus empenham-se por fazer a sua vontade, é o que diz o Salmo. Então, se está chamando o céu como referência para as coisas que eu e você devemos fazer aqui na terra. Fazer a vontade de Deus assim na terra como no céu implica, portanto, em ter o céu como referência para a realização das coisas que devem ser realizadas aqui na terra. Não é esoterismo social pensarmos na sociedade celestial agora, porque se a gente diz que a vontade de Deus deve ser feita aqui como ela é feita no céu, então a gente deve pensar em como é que se está planejando, que se está desenvolvendo o projeto da sociedade celestial, da sociedade perfeita. Como é que é o padrão do céu para a terra, por exemplo, na perspectiva da vida comunitária, da vida social. Vejam aí em Apocalipse 21, como esse padrão é estabelecido, determinando quais devam ser as nossas ambições de busca da vontade de Deus já aqui para hoje. Porque no céu será assim, mas é o padrão de lá que está colocado como padrão para mim aqui, como referência, como desafio para a minha vida, para a minha caminhada, para as coisas pelas quais eu lute presentemente na história. Então, quando a gente vê Apocalipse 21, pelo menos 3 realidades de lá saltam aos nossos olhos como sendo realidades para serem buscadas aqui. Primeiramente, é um culto permanente, porque lá o Apocalipse diz que não há templo. João diz, eu não vi na cidade por vir nenhum templo, nenhuma paróquia. Não vi porque o Senhor era o santuário, o Senhor habitava com o seu povo. Gente, essa é a primeira coisa que a gente precisa buscar aqui, em relação à vontade de Deus, é vivermos na presença de Deus.
não necessariamente no templo, circunstancialmente entre as paredes, mas vivermos na perspectiva de que Deus é que é a grande catedral que está sobre mim, e eu devo viver no ambiente da vontade dele no meu cotidiano. E ainda mais, se estimula que se busque uma vida que se contraponha às ambiguidades. Porque lá no Apocalipse 21 se diz que quando esse tempo chegar, as lágrimas vão ser enxugadas dos rostos, o luto vai ser tirado. Isso faz com que eu e você desejemos viver aqui para sermos desses que enxugam as lágrimas, que consolam pessoas, que enfrentam a realidade da morte apontando a vida, que enfrentam a injustiça, a maldade e todas aquelas expressões de idolatria que contrariam a Deus, mostrando a verdade. Então buscar a vontade de Deus conforme ela vai se realizar lá, aqui para o nosso padrão da terra, significa viver de modo a que nos contraponhamos às ambiguidades do presente. E ainda significa desenvolver uma vida que busque uma sociedade justa. Vocês estão lembrados que o Apocalipse nos dá conta de que a cidade por vir é quadrangular, né? Tem os lados iguais. Eu já falei aqui em outra ocasião que isso tem a ver com a ideia da justiça, de uma sociedade equânime, onde não há pontas maiores, mas onde as coisas têm bitolas de igualdade, de justiça. Não há discrepâncias nessa cidade por vir e que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Então, quando você disser, seja feita a tua vontade, tenha isso em mente. Como é que a vontade de Deus é feita lá no céu? Como é que se está planejando que seja essa nova sociedade, essa nova vida? Será uma vida onde se cultua Deus permanentemente, uma vida que se contrapõe às ambiguidades, porque lá elas serão banidas, e uma vida que busca uma sociedade justa. É verdade que nenhuma dessas coisas eu e você vamos conseguir realizar de modo absoluto, mas devemos andar na direção dessas referências da vontade de Deus que se realizarão no céu de modo absoluto e que hoje devem constituir ambição espiritual para mim e para você no presente. Pois bem, nós prosseguimos na oração do Pai Nosso e aqui nós somos ensinados a pedir pelo pão para viver. O pão para viver constitui uma outra preocupação nossa na vida. Nós não só somos estimulados a nos preocupar com a santificação do nome de Deus, com a vinda do reino de Deus, com a realização da vontade de Deus, mas com o pão. Em que medida é que o pão é uma preocupação? Há uma perspectiva na qual o pão não deve ser uma preocupação, que não é aquela que diz respeito à minha sobrevivência individual. Eu não devo ser uma pessoa ansiosa. Conforme diz Mateus 6, eu devo confiar que o Deus que cuida do resto da criação vai cuidar de mim também. Mas há uma perspectiva na qual o pão deve ser uma preocupação minha, especialmente no que tange a vida do meu próximo. Eu que devo não ser ansioso em relação ao pão que é meu, eu devo apenas fazer a minha parte, trabalhar, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma também, não é? Deus não está fazendo promessa para vagabundo, para gente que fica bocegando, como eu já falei em outra ocasião. Então, nesse sentido, eu não devo ser ansioso, eu devo ser esforçado e responsável. Mas há uma perspectiva onde eu devo ser preocupado com o pão, eu já disse, é em relação à mesa do meu próximo. O pão tem que ser visto como a manifestação da graça de Deus na matéria. O direito ao pão é um direito inalienável do ser humano. Esse pão é nosso e implica em que todos nós temos direito a ele. Então, gente, o pão não é meu. Alguns de nós estamos fazendo a oração do tipo: Pai nosso que está nos céus, dá-me o meu pão hoje. Mas Jesus foi claro quando disse que o pão é nosso. Isso deve fazer com que nós não sejamos egoístas, pedindo pão só para nós, mas que tenhamos olhos abertos. Não só para pedir o pão para a mesa do próximo, mas para vermos se o pão chegou lá. Isso é seríssimo. O pão não é meu, o pão é nosso. E uma sociedade que estimula as pessoas só a pensarem no seu próprio pão é uma sociedade extremamente iníqua e maligna. E uma pessoa que pensa só no seu pão e em como aumentar a sua dispensa do pão e não olha
para a mesa do próximo está agindo de maneira frontalmente contra a vontade revelada de Deus, que nos ensina a pedir o pão não só para nós, não só para mim, mas para nós, todos. Por isso, quando não há trabalho para trabalhar, quando não há terra para se plantar e nem pão para comer, a sociedade está em gravíssimo pecado diante de Deus. E a oportunidade do trabalho para todos deve ser sempre encarada por nós como uma vitória do reino de Deus. O pão, quando se distribui na mesa, está falando que houve no âmbito da materialidade uma vitória do reino de Deus. Eu vou dar uma pequena paradinha aqui, nós vamos ouvir uma música, eu volto com vocês daqui a um pouco mais. Até já. Ó Deus da amplidão, do sol e do ar, que eu sinto no vento e no mar, embora presente em todo lugar, surpresa estás vivo em mim. As terras distantes e mundo sem fim criaste em teu grande poder. Meu pequeno chamou-te a atenção, nem mesmo posso milagres sei que acontecem a alguém como eu, no instante em que ousamos crer, pois somos o alvo do seu grande amor, amor que levou Cristo a morrer numa cruz. Podem estrelas cair e o sol se apagar, todo este universo passar, mas nada vai mudar a promessa que me fez Jesus em meu ser, vai ficar. Vai ficar. Deu vontade de aplaudir com o pessoal aí. Bom, só recapitulando, nós aprendemos no Pai Nosso quais são as nossas preocupações absolutas na vida. Repita comigo. A primeira é a santificação do nome de Deus. A segunda, a vinda do reino de Deus, que tem uma série de implicações. A realização da vontade de Deus. E a necessidade do pão para viver, que em relação a mim não deve ser uma ansiedade a me dominar de maneira doentia, porque eu devo confiar em Deus, devo fazer a minha parte trabalhando, mas deve ser uma preocupação minha em relação à mesa do meu próximo, porque eu sou ensinado a orar que o pão é nosso. E isso me faz ter responsabilidades sociais. Quando eu oro desse jeito, eu tenho que abrir os olhos para a sociedade e para fazer o possível, para que eu não esteja cínico, fazendo esta oração sem nenhum compromisso com a melhoria das coisas em volta de mim mesmo na vida. E aí vamos adiante. E o Pai Nosso nos ensina a termos preocupação com o perdão para as nossas contradições, ou seja, o perdão para as nossas contradições. E o verso 12 de Mateus, no capítulo 6, nos diz algo que nos compromete tremendamente nesta oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pressupõe
que é um exercício nosso no cotidiano, perdoar o próximo. Para que recebamos o perdão de Deus para as nossas próprias contradições, é preciso que tenhamos em mente, primeiro, que esse perdão que Deus me dá de maneira absolutamente generosa e graciosa é o primeiro perdão. É aquele perdão que eu recebo quando, em meio aos meus pecados, às minhas contradições totais, eu ouço o Evangelho, fico frente a frente com a mensagem da cruz, me arrependo e fico diante de Deus e digo: perdão, Senhor, e o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, me perdoe. E, aliás, só o fato de eu me voltar para Deus arrependido já é uma manifestação da graça perdoadora de Deus, querendo me fazer voltar o rosto para Deus, para que Deus complete essa realidade efetiva do seu perdão na minha própria vida. Mas daí em diante, eu e você somos extremamente responsáveis diante de Deus, porque aquele que recebeu o perdão de Deus está obrigado a reproduzir, a repetir esse mesmo gesto nas suas outras relações na vida. Então Deus inicia o processo, oferecendo uma grandiosíssima salvação, um imenso perdão, nos perdoa e nos responsabiliza a sermos repetidores do mesmo gesto na nossa vivência histórica, nos nossos relacionamentos, os mais variados. Minha gente, eu acho essa uma das partes mais sérias do compromisso cristão, porque trata-se de cumprir o princípio de que quem recebeu o favor imerecido tem que oferecer o mesmo tipo de favor às outras pessoas. E eu me lembro de como, quando meu pai conheceu a Jesus Cristo, lendo o Novo Testamento, e era uma madrugada, quando ele chegou no capítulo 19 de João, e ficou extremamente comovido, quebrantado, chocado com a revelação da cruz. Ele ficou com a certeza de que ele era cúmplice na morte de Jesus, de que Jesus não morrera apenas pela humanidade, mas morrera por ele, de que ele, na sua arrogância, na sua soberba, na sua altivez, nos seus pecados, ele próprio participara de maneira efetiva na morte de Jesus, que Jesus não morrera pela humanidade de maneira genérica e impessoal, mas morrera por ele, que se ele fosse o único homem do mundo, Jesus teria vindo para ser levantado na cruz e pagar o preço do pecado dele. Quando essa consciência o dominou, ele caiu por terra em prantos, buscando a Deus, e ele dizia: perdoa-me, Senhor. E ouvia dentro dele como que uma voz que perguntava: e tu, perdoas os teus inimigos? Porque ele tinha 8 inimigos, aos quais desejava tantas vezes matar. E essa voz de Deus o confrontou até que ele rendeu-se à necessidade de perdoar os seus inimigos, levantou-se dali, fez cartões de Natal para os inimigos, dizendo: aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, me concito a chegar à tua presença, a te pedir perdão e a rogar que tu tornes esse pedido extensivo a todos os teus familiares. E só então foi que a paz de Deus encheu o coração dele. Agora notem, Jesus nos deixa face a face com a necessidade de sermos generosos e perdoadores, em função de que nós recebemos perdão dele. E se recebemos perdão dele, é necessário que nos tornemos repetidores deste perdão nas nossas muitas relações na própria vida. E nesse sentido, Jesus contou a parábola do credor incompassivo. Vocês se recordam bem daquela história de um homem que devia ao seu senhor uma quantia exorbitante e que não tinha como pagar, e que, se fosse pagar, teria que ter a sua própria família vendida e ele próprio como escravos para pagar. Não tinha como. E ele se apresentou ao seu senhor, caiu de joelhos suplicando, pedindo misericórdia, pedindo que o seu débito não fosse levado em consideração. E aquele seu senhor, condoído com o estado dele, ordenou que a sua dívida fosse esquecida e cancelada, e que ele fosse embora para casa em paz. E aquele homem saiu da casa daquele seu senhor, e quando chegou à porta, encontrou um colega dele que lhe devia muitas vezes menos, 100 vezes menos, ou 1000 vezes menos.
E ele pulou no pescoço daquele homem, enforcando e dizendo: paga o que me deves, paga o que me deves. E o homem dizia: por favor, tem piedade de mim, eu te pagarei. E ele disse: não, paga agora. E foi tão duro e veemente que mandou prender aquele homem, porque parece que ele não queria nem propriamente receber o que aquele o devia, ele queria era vingar-se ou humilhar a pessoa. E Jesus então diz que disseram àquele senhor o que aquele seu servo fizera com um colega seu, e ele mandou chamar o homem dizendo: tu és um servo malvado, porque tu me devias e não tinhas como pagar, e eu tive piedade de ti, eu perdoei a tua dívida num gesto de graça, de favor imerecido, e tu agiste assim. Devias ter agido de igual modo com aquele que te deve. E diz lá o Senhor Jesus que aquele homem mandou apanhar o seu servo e colocá-lo num calabouço, dizendo: tu não sairás de lá até que me pagues o último centavo. E ele foi assim entregue aos verdugos. Jesus concluiu afirmando: assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu próximo. Isso é seríssimo, minha gente, porque quando não aprendemos a perdoar, os nossos pecados são retidos diante de Deus, e há uma culpa que se acumula sobre nós, e essa culpa deflagra um processo de sentimento de culpa, de modo que antes mesmo de morrermos com esse coração empanzinado de ódio, de amargura, nós já começamos a ser chicoteados pelos verdugos psicológicos e existenciais hoje. Porque há pessoas que estão fazendo quadros de doenças psicossomáticas porque estão com o coração cheio de ódio. Há outras que estão fazendo iguais quadros de doenças psicossomáticas, com problemas na pele, com problemas reumáticos, com problemas os mais variados, porque estão cheias de ódio. Há umas que estão ficando enfermas emocionalmente porque estão saturadas de ódio. Há outras que estão perdendo a lucidez mental porque tem um fantasma de vingança na mente, no coração. Olhem, essa ideia do perdão, para mim, é uma das coisas mais sérias de todo o Novo Testamento, e que nos convoca a realmente desfolharmos a alma, descosermos o íntimo, a abrirmos as portas da nossa interioridade para verificarmos se somos pessoas que guardamos ressentimentos, amargura, raiva, ódio, dor, queixa reprimida, espírito de vingança contra o nosso próximo, seja ele quem for. Porque eu não receberei perdão dos meus pecados se eu próprio não repetir em relação ao meu próximo o gesto da graça divina que ele concedeu a mim quando me perdoou de maneira absolutamente imerecida, somente pelo fato de eu ter me humilhado em fé e de ter pedido a sua graça e a sua misericórdia. Então, essa é uma outra preocupação absoluta que eu e você devemos ter na vida. A sexta e última, minha gente, é a preocupação da vitória sobre a tentação e o mal. Eu vou repetir: é a preocupação da vitória sobre a tentação e o mal. Porque foi o Senhor Jesus que nos ensinou a dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiramente, eu acho que é importante nós fazermos uma distinção entre tentação e mal. Que distinção é essa? Toda tentação vem do mal, como o princípio do pecado que está em nós, mas nem sempre vem objetivamente do mal personificado no diabo. Ou seja, nós não somos só tentados pelo diabo, nós somos tentados, como diz Tiago, pela nossa própria carne, pela nossa própria natureza, porque nós somos seres caídos. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que o diabo tem costa muito larga no nosso meio, né? Tem gente aí que qualquer coisa que acontece foi o diabo. Não foi o diabo, não. Foi o diabo que existe na sua natureza, muitas vezes. E às vezes a gente fica colocando culpa em tudo do diabo, é uma maneira de nós não assumirmos responsabilidade pelos nossos atos. Você é responsável, mesmo quando o diabo tenta você de maneira objetiva, você é responsável. E agora preste atenção: ainda que tirassem o diabo do planeta,
ainda que não houvesse nenhum espírito de indução maligna nas nossas mentes, ainda que não houvesse nenhum tipo de obsessão espiritual ruim sendo colocada nas mentes humanas através de espíritos, ainda que nada disso existisse, nós continuaríamos a ser pessoas que fabricariam um mundo muito parecido com esse mundo que está aí em volta, porque esse mundo também é resultado de nós sermos como somos hoje, pessoas caídas, pessoas que têm dentro de si, na sua própria natureza, um mal essencial, que são habitadas pelo pecado e não apenas manipuladas pelo diabo. Nós somos tentados por causa da nossa carne, por causa da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa própria cobiça. Somos tentados também pelos sistemas do mundo que nos seduzem. Olha, você podia tirar o diabo do planeta, mas se a moçada continua passando nas bancas de revista e vendo as nádegas maiores do mundo sendo vendidas ali nas revistas de maneira absolutamente ostensiva, não precisa botar a culpa no diabo para dizer que a moçada ficou com a cabeça virada por aí. Porque há todo um sistema mundano que é um sistema de extrema sedução. Para onde você olha, a sedução hoje em dia, especialmente, não se vende mais nem alfinete de segurança para a fralda de criança sem que se mostre algum tipo de nádega de mulher. Porque a coisa está absolutamente fabricada e produzida para se gerar um apelo fortíssimo e veemente de sedução na mente humana. Nós somos também tentados pela nossa própria estrutura psicológica adoecida, por sermos pessoas esfrangalhadas, conforme diz Romanos no capítulo 7, gente dividida, rachada, que de um lado quer o bem, de um outro lado pratica o mal, deseja realizar o bem, não tem força para executá-lo. Somos, enfim, pessoas que vivem essa realidade de uma luta impessoal contra o mal na sua própria natureza. Isso nos tenta também. E somos também pessoas chocadas por um enfrentamento espiritual com as realidades espirituais do mal, conforme diz Paulo em Efésios, no capítulo 6, do verso 12 ao verso 18. Agora, nenhuma vitória do mal sobre nós se caracteriza tanto quanto aquela que é a de enfiar ódio e amargura em nós. Esse é um texto que eu faço questão de ler, porque muita gente não leva isso em consideração. Há muitas pessoas que acham que a grande vitória do mal sobre nós é outra. Mas a grande vitória do mal sobre nós, de acordo com Paulo, é quando o mal vence colocando ódio dentro de nós. E eu quero ler com você um texto aqui em 2 aos Coríntios, aonde Paulo nos diz, do verso 7 em diante, especialmente no verso 10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para Paulo, essa questão do perdão era fundamental, de que um dos maiores desígnios de Satanás era fazer alguém guardar ódio, amargura e rancor no coração. E Paulo, para vencê-lo, para não cair nessa tentação, para ser livre desse mal, preferia perdoar a qualquer um, porque ele não ignorava os desígnios do diabo e sabia que ali havia uma porta aberta para que a malignidade penetrasse no seu coração pela via do ódio, da amargura e do ressentimento. Exatamente isso que se diz em Efésios, no capítulo 4, no verso 26, quando se manda irar sem pecar. Não se pode ir para a cama com amargura no coração, não se põe o sol sobre a vossa ira, não passem o dia inteiro ruminando a amargura. E o verso 27 conclui, nem deis lugar ao diabo, porque uma coisa está ligada a outra. Quem guarda amargura e ira no coração, quem vai para a cama cheio de raiva, quem conserva a malquerência na alma, está dando lugar ao diabo, ainda que vá para uma vigília de oração. Se for cheio de ódio, pode ir fazendo jejum, que ainda assim está dando lugar ao diabo. Isso é seríssimo e nós precisamos aprender essa realidade e esta verdade sem a menor sombra de dúvidas. Pois bem, queridos, nós estamos concluindo a nossa aula. E a conclusão é absolutamente lógica. Nós podemos orar o Pai Nosso, pedindo para viver o Pai Nosso. Porque nós estamos falando com um Deus que pode nos fortalecer na perspectiva de nos ajudar a encarnar
aquilo que estamos pedindo para que se realize em nós. Há razões fundamentais para a realização desse nosso pedido diante de Deus. Aquele com quem falamos tem toda a condição de viabilizar esta oração na nossa vida. Primeiro, porque dele é o reino. Então, se dele é o reino, todas as demais coisas podem ser realizadas. Nós podemos ser capacitados para viver a santificação do nome de Deus. O reino de Deus virá porque dele é o reino. A vontade de Deus será feita porque dele é o reino. Nós também podemos pedir para que essa oração se realize, porque o poder de fazer milagres está nas mãos dele. O poder para operar o milagre do pão que chega à nossa mesa, o poder para operar o milagre de fazer esse coração ruim, de natureza corrompida, de tendências erradas, que é o meu coração, explodir no milagre do perdão, do amor, da bondade, da graça de Deus. E ainda mais, nós podemos vencer a tentação e o mal, porque a ele pertence a glória, e a glória dele pode nos fascinar muito mais do que a fascinação e as seduções deste mundo. Se a glória dele espelha diante de nós, nós ficamos atraídos e fascinados por ela, e não queremos trocar essa caminhada na direção da glória dele, por qualquer visão, por qualquer sedução, por qualquer perspectiva de troca pelo mal no presente. A ele é a glória e é na direção dela que nós queremos caminhar. Vamos às nossas perguntas de hoje, pastor Caio. De Rio Verde, o nosso irmão Jonatas pergunta: pastor Caio, como promover a oração do Pai Nosso, especialmente quando fala a respeito do pão nosso de cada dia, numa sociedade capitalista como a brasileira, sem ser um Lula ou sem ser um Leonardo Boff? Eu acho que o problema do pão não está necessariamente ligado com a ideia de uma sociedade capitalista, porque há algumas sociedades capitalistas nesse mundo onde pode faltar tudo, né? Menos pão. E algumas das sociedades mais avançadas deste mundo são sociedades que fizeram uma opção capitalista pela livre iniciativa e outras coisas mais, e o pão está lá, com abundância, não é? Às vezes essas sociedades têm umas políticas externas muito malignas, de explorarem outros lugares do mundo aonde as pessoas e aonde as sociedades não são suficientemente organizadas para enfrentarem de igual para igual essa negociação. Eu acho que não há nenhuma ligação entre um compromisso do Pai Nosso necessariamente com a opção do Lula ou com a opção do Leonardo Boff. Eu acho que são opções que eles fizeram. Eu, por exemplo, não fiz a opção deles e me sinto absolutamente comprometido com essa realidade do Pai Nosso, porque não se tem que fazer necessariamente uma opção marxista para se fazer uma opção pela justiça. Um repórter me perguntou no Paraná, domingo de manhã, um repórter do Jornal do Paraná, se eu não achava que Jesus foi uma pessoa extremamente marxista. E eu disse não. Eu acho que Marx aprendeu, sabendo ou não, mas captou algumas noções que estão em Jesus. Mas Jesus é extremamente maior do que Marx. Marx captou algumas, não captou todas, porque se tivesse captado todas, não tinha postulado uma sociedade tão fechada. Teria postulado uma sociedade mais aberta, porque o projeto de Jesus Cristo não cabe em perspectivas totalitárias nem fechadas, não é? Então eu não tenho nenhuma necessidade de entrar no modismo marxista para ser alguém comprometido com a questão do pão, não é? Porque em muitos aspectos, em muitas ocasiões eu sinto que muita gente que está levantando a bandeira marxista por aí não sabe absolutamente nada de marxismo. Ouviu o galo cantar, não sabe nem onde. Eu continuo a achar que um compromisso com o cristianismo, um compromisso com o evangelho,
um cristianismo sério, um compromisso com o Jesus da história, um compromisso com o reino de Deus, é suficiente para você ser coerente na sua busca pela justiça, na sua busca pelo pão e na sua busca pelas demais outras realidades da vida. Então, basicamente, eu não acho que alguém, para falar de pão e de busca de pão, tem que assumir necessariamente a postura do Leonardo Boff ou a postura do Lula, não é? A irmã Dulce, lá na Bahia, não assumiu nenhuma das posturas, e nem política, nem ideológica, e outro dia ela deu uma entrevista na televisão, ela não falou nem da igreja dela. E poucas pessoas neste país estão, na prática, sentindo mais cheiro de pobre, mais o hálito mal cheiroso da boca de gente desdentada, e mais na luta por colocar pão na mesa do carente e do necessitado do que aquela mulher. Há uma coisa que eu queria alertar aqui. Às vezes nós temos um falar social muito coletivista, e a gente fica sempre falando o tempo todo na mudança da estrutura, e só conseguimos considerar como pessoas comprometidas com o próximo aqueles que estão trabalhando pela mudança ampla da estrutura, e nos esquecemos de duas coisas. A primeira é de que às vezes é extremamente cômodo ficar falando sobre a mudança da estrutura sem tomar nenhum compromisso com a pessoa em si, com o carente que tem nome, que tem cara, que tem cor, que tem história, que tem pele ferida, que tem mau hálito, que tem CC, que tem uma série de outras coisas na vida. Então fica o sujeito aí falando o tempo todo sobre o carente, mas na prática ele está por aí rodando de lá para cá, falando da Torre de Marfim, com uma vida que assumiu uma esquerda extremamente festiva e alegre. Outra coisa que a gente precisa entender é que há pessoas que não estão com esse discurso todo e que na prática estão engajadíssimas com algumas coisas que tocam de maneira muito imediata, muito direta, a vida do próximo. Eu não estou aqui dizendo que não se deve falar contra as injustiças estruturais. Eu estou aqui dizendo que nós não devemos cair no modismo simplista e cômodo de ficarmos só falando sobre isso, e na maioria das vezes comendo caviar e tomando uísque da melhor qualidade, como só ia acontecer com boa parte da nossa intelectualidade, como só ia acontecer com boa parte dos grandes teólogos e pensadores que falam, e você lê um texto deles, parece que eles estão dormindo na esquina junto com o caído. Mas quando você vai averiguar, a vida deles tantas vezes não passa de vidas extremamente burguesas. Então é bom a gente não cair na festividade de certos jargões e partirmos objetivamente para assumirmos compromissos com Cristo, sabendo que se você assume com Cristo, você não precisa necessariamente levantar a bandeira de A, nem de B e nem de C. A bandeira de Jesus é suficientemente coerente para colocar você neste país ou em qualquer outro, assumindo compromissos com a realidade mais concreta, por mais dura que ela seja. Pastor Caio, de Guarapuava, um dos subgrupos de Guarapuava, nosso irmão pergunta, nós às vezes dizemos Deus o livre ou Deus me livre, o senhor vê isso como santidade ou isso seria usar o nome de Deus em vão? Depende. Se o seu carro está indo para o precipício, você diz Deus me livre, você não usou em vão, meu amigo. Se você não usar, você está frito. Agora, se você está ali sentado numa mesa e a balinha, o bombom que você ia botar na boca caiu no chão e você começa a dizer Deus me livre, você está tomando o nome de Deus em vão, não é? Eu ouvi uma história muito interessante sobre o Ticiani esse final de semana em Maringá. O pessoal de Maringá deve estar rindo. O Ticiani foi fazer uma visita a algumas praças do Vindissat com o pastor Naamã e mais um irmão. E eles iam de carro pela estrada, e o irmão ia dirigindo o carro, um bom rapaz, novo, que aos olhos do Ticiani parecia ainda um tanto inexperiente em pilotagem de autoestrada. Lá pelas tantas o rapaz tirou o carro assim de trás de um ônibus e quis ultrapassar, e apareceu um ônibus de lá de testa assim vindo, e o Ticiani foi ficando em pé no banco e ele dizia irmãozinho, 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 irmãozinho. Deus nos livre, irmãozinho. Ora, ele não tomou o nome de Deus em vão, porque o Deus ajudava ou o Ticiani não estava aqui. Então depende da conjuntura, depende da circunstância, não é? Quando a gente usa o nome de Deus como se usa por aí afora, agora até tem uma moda, depois que a Darlene Glória
fez aquela novela lá na TV Manchete, e ela parece que usou e às vezes até abusou da expressão sangue de Jesus tem poder, né? Lá na novela, de vez em quando dizia, vai em paz, o sangue de Jesus vai te guardar. Então isso virou moda. Agora de vez em quando você anda aí pela cidade e encontra gente, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, né? Tá cheirando mal, diz, o sangue de Jesus tem poder. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Então depende da conjuntura, depende das circunstâncias, depende do que está em volta de nós, não é? Se você está enfrentando um leão e diz, Deus me livre, então disse bem dito. Agora, se está usando isso por causa de banalidades, então você não está santificando o nome de Deus. Aqui do Rio, pastor Caio, a nossa irmã Maria Paula pergunta, o senhor disse que nós somos tentados também pelos sistemas deste mundo que nos seduzem. Esse dito sistema é preparado e é conduzido pelo diabo? Nós já vimos isso em outras aulas, não é? Quando nós vimos aquelas 3 noções de mundo. Há o mundo como natureza, lembra disso? Há o mundo como sociedade a qual Deus ama e pela qual Jesus morreu. E há o mundo como sistema de injustiça, acerca do qual 1 de João 2,15 diz que nós não devemos amar este mundo, porque quem ama esse mundo dos sistemas da corrupção, da sedução, o amor do Pai não está nele. E é acerca deste mesmo mundo que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, que ele jaz no maligno, está imerso, está sepultado no maligno, não é? Então, esse mundo dos sistemas da injustiça é um mundo que nos seduz e que frequentemente está armando arapucas para nos fazer cair nelas, não é? E isso está presente em todo lugar. Em todo lugar a gente encontra muitas dessas seduções. E quando eu falo em seduções, eu não quero associar a palavra apenas à perspectiva sexual, que é um item nessa agenda de seduções do mundo. Existe a sedução econômica, quando nós recebemos uma proposta de ganhar dinheiro fácil, ou percebemos a possibilidade de enganarmos, de iludirmos alguém. Existem as seduções do poder, existem as seduções, às vezes, religiosas, até quando a gente, em função de algumas aparentes novidades religiosas, abandonamos alguns compromissos essenciais e fundamentais de fé que nós tínhamos e embarcamos em certas perspectivas religiosas. Existem as seduções do poder eclesiástico, enfim, existem 1 milhão de seduções por aí e que são parte deste mundo que nos tenta a perdermos a simplicidade, a pureza, o compromisso, a fidelidade a Jesus, substituindo isso por outras realidades circunstanciais e contemporâneas. De Natal, a nossa irmã Marta pergunta, pastor Caio, como é que eu posso ser responsável pelo pão do meu próximo na prática, a nível individual e a nível coletivo? Bom, a nível individual, você pode assumir uma série de compromissos. Primeiro, você pode começar a olhar para aquelas pessoas que estão aí muito perto, que às vezes batem lá na sua casa. Não tem gente que bate aí na porta da sua casa? Na minha casa todo dia tem gente lá 3x2. Que tal começar de modo muito simples por esse tipo de coisa na prática individual? Que tal começar, se você é um empresário, uma empresária, na perspectiva de se preocupar fundamentalmente com o ganho do seu pessoal, se o que eles ganham dá para de alguma forma botar pão na mesa, não é? Que tal você começar fazendo uma espécie de poupança social na qual você possa investir em instituições que estão fazendo das tripas coração para sobreviver e para ajudar menores abandonados, crianças, órfãos, velhinhos e velhinhas? Que tal você, que é pastor da igreja, desafiar a sua comunidade a assumir um papel mais prático no seu bairro, na sua cidade, no que diz respeito a promover algum tipo de projeto que enfrente, que encare as necessidades individuais das pessoas? Na perspectiva coletiva, há várias formas. Quando você faz parte da vida pública, quando você opta pela carreira política e é uma pessoa justa e que trabalha realmente não em função de interesses pessoais, mas em função do interesse da coletividade, e nesse interesse da coletividade você está com os olhos bastante abertos, os ouvidos bastante abertos também para ver
a miséria dos mais carentes e ouvir os gemidos dos mais necessitados, não é? Uma outra maneira de fazer uma opção coletiva pela melhoria e pelo pão das pessoas é através de uma participação solidária e lúcida, não uma participação modista, mas uma participação lúcida no que diz respeito à sua categoria de trabalho, não é? Fazendo o possível para que dentro daquelas coisas que são razoáveis, vocês possam lutar por uma perspectiva de maior distribuição de renda dentro da sua categoria, dentro da sociedade. Enfim, há os meios mais variados e nos quais a gente deve militar de maneira não amargurada e de maneira lúcida e de maneira que essa ação seja uma ação de fé, seja uma ação de compromisso com Deus. Eu fiquei muito impressionado quando eu soube que o secretário particular do bispo Desmond Tutu, lá da África do Sul, esteve num retiro de pastores em Singapura, onde estava um amigo meu, que ficaram sendo companheiros lá de quarto, e conversa vai, conversa vem, esse meu amigo foi fazendo perguntas sobre o Desmond Tutu, e lá pelas tantas teve a oportunidade de dizer que, na opinião dele, o Desmond Tutu estava apenas tendo motivações libertárias políticas lá na África do Sul. E o rapaz disse: você está totalmente enganado, porque eu convivo com ele e sei que a luta dele a favor daqueles negros que são uma maioria esmagada e alvo dos preconceitos e das segregações as mais variadas é uma luta de fé. Ele é um homem que só faz aquilo porque ele está apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, e é um homem que faz isso tudo em função de um grande compromisso seu com o reino de Deus e não por qualquer uma outra motivação. Então tem esse tipo de motivação dentro de você, que Deus vai conduzir você através dos veículos próprios a ser um instrumento não amargurado de mudanças. Eu faço questão de enfatizar isso, porque às vezes, deixa eu confessar uma coisa aqui a vocês, eu não tenho nada contra algumas propostas de alguns partidos até bem da esquerda. Algumas das propostas deles eu acho inviáveis do ponto de vista político e econômico, mas no geral não tenho. Às vezes o que me preocupa é a maneira religiosamente amargurada como algumas pessoas assumem essas propostas. A proposta em si, a mim, não me choca tanto, exceto naqueles aspectos que eu acho pouco práticos do ponto de vista social e econômico, do ponto de vista da modernidade. Mas na finalidade, eu concordo com as finalidades, nem sempre com os meios. Me preocupa às vezes é a maneira muito amargurada, muito revoltada, muito odiosa como as coisas são colocadas, porque a meu ver é uma incompatibilidade essencial com a mensagem do reino de Deus, com a mensagem de Jesus, e a maneira como algumas pessoas querem realizar a justiça na perspectiva de serem movidas por um ódio muito intenso, por uma amargura muito forte. Isso pessoalmente me faz mal. De Uberlândia, pastor Caio, nosso irmão Reinaldo pergunta: o senhor tinha falado da santificação da esposa em relação ao marido, né? Como o senhor vê a santificação do marido pela esposa? Eu acho que é um processo de retroalimentação, né? Porque aqui no texto de Efésios, no capítulo 5, você note, meu irmão, que se manda que o marido santifique a sua esposa, não é? Assim como Cristo santifica a igreja por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Assim também os maridos para com as suas mulheres. Então, se você trata a sua esposa assim, a devolução abençoa você, não é? Se você santifica a sua esposa pelo diálogo e ela é santa, essa realidade alimenta a sua própria vida. Se você enriquece a sua esposa espiritual e moralmente, essa riqueza tem como devolução e como perspectiva afetar posteriormente a sua própria vida de modo positivo, de modo benéfico. De modo que quando eu falei do marido para com a esposa, eu não estou dizendo que essa é uma via de mão única. Isso tem mão e contramão, não é? Quando a gente dá energia, a gente recebe e recolhe essa energia de volta. E eu não sou daquele tipo que tem categorias muito estreitas para o papel do marido em relação à mulher, isso, aquilo outro. Eu acho que se a Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido, ela também manda o marido ser submisso à mulher na perspectiva do sacrifício, não é?
a mulher deve submeter-se ao marido, obedecê-lo. E diz que o marido deve se entregar pela mulher como Cristo se entregou pela igreja. Há uma atitude aí de rendição, de entrega do marido, que vive também na perspectiva de expandir a sua esposa, de ajudá-la a ser aquilo que ela pode ser, de facilitar a vida para ela, ao invés de castrar, de diminuir, de espremer, de engessar o potencial dela. De Rio Verde, ainda o nosso irmão Jonatas pergunta, pastor Caio, ele afirma que em nossas igrejas, a maioria das vezes, o Pai Nosso tem sido mais um chavão do que uma vivência real e concreta. E ele diz, não seria isto porque os teólogos têm deixado a impressão de que o Pai Nosso só pode ser vivido realmente no reino por vir? Não sei se os teólogos têm deixado essa impressão, não é? Talvez os teólogos de linha mais dispensacionalista deixem essa impressão, porque fazem uma teologia no presente extremamente abstrata e doutrinária apenas, e lançam todas as expectativas mais concretas para o futuro. É verdade em relação aos teólogos dispensacionalistas. No mais, eu acho que a questão não passa tanto pelos teólogos em si, porque se você lê alguns dos bons teólogos por aí, eles até que pensaram muito bem essa questão do Pai Nosso e destrincharam bem essa oração. Eu acho que o ministério pastoral do púlpito para com o povo é que, em geral, considera muito pouco essas realidades. Você tem ouvido pregações sobre o Pai Nosso? Eu sei que a maioria de vocês jamais ouviu uma pregação sobre o Pai Nosso, porque nem sempre as pessoas estão sendo ensinadas em relação a todo o conselho de Deus, e nem sempre se evocam esses textos bíblicos na perspectiva de que Jesus ensinou coisas que eram práticas, coisas para serem vividas. O mesmo dilema, às vezes, na igreja se coloca no que diz respeito ao Sermão do Monte, não é? Há pessoas que dizem, não, aquilo é um referencial ideal, não vamos nos comprometer com isso, é impossível viver a perspectiva do Sermão do Monte. Realmente é impossível, mas quando a graça de Deus está agindo em nós, nós temos que encarar essas coisas na direção daquilo que eu disse em aula anterior, né? O que é em relação ao que deve ser. Se eu tenho dificuldade de ser aquilo, porque eu sou um ser ambíguo, mas eu tenho aquela referência, peço ao Espírito Santo para me ajudar a caminhar naquela direção do perdão, da bondade, da bem-aventurança, que é a contracultura da presente ordem de coisas, de um coração que não guarda amargura, que não se vinga, que anda a milha com o próximo, que é zeloso para não jogar as coisas santas de Deus como quem joga pérolas aos porcos, que não anda ansioso por coisa alguma, que não tem dois senhores, que não dá prioridade aos ganhos terrestres em relação aos ganhos celestiais, e que está mais preocupado com o fruto moral da vida do que com os sinais milagrosos que um profeta ou aquele possa realizar. A gente tem que ter isso em mente, andar nessa direção, e Deus dá graça para que a nossa vida seja sal, seja luz. E quando a gente tem essa intenção e tem essa percepção de que Jesus não ficou ensinando coisas esotéricas e só para a eternidade, que as coisas que ele dizia recaíam sobre a vida presente, então, por mais desafiantes que elas sejam, a gente não se põe a caminho, e essas coisas começam a ganhar concreção na nossa vida, ainda que todas elas sejam processuais, né? Nada é assim mágico e instantâneo. Primeiro a gente ganha consciência, depois a gente vai caminhando, e à medida em que caminha, elas vão ganhando maior densidade na nossa vida. Às vezes a gente caminha mais numa área, retroage noutra, sente que deixou de caminhar naquela outra e caminha um pouco mais. A vida cristã é esse processo, como Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ora, todos nós que somos perfeitos ou aperfeiçoados em Cristo, tenhamos esta compreensão, e se porventura alguém pensa de modo diferente, também nisto Deus vos esclarecerá. Gostaríamos, antes de fazer uma última pergunta e encerrarmos o nosso programa de hoje, de fazer uma pequena retificação a respeito do crédito que saiu em nome da CEPAL, que é o DDD, ao invés de 021, como estava no crédito anterior, é 011, o telefone
da CEPAL é de São Paulo, 523-2544. Gente, eu acho que não talvez temos tempo mesmo para pergunta. Para outra pergunta. Eu queria dizer o seguinte, nós vamos ter a nossa última aula segunda-feira que vem, eu já estou com uma saudade enorme de vocês. E eu quero reiterar aquele pedido que eu fiz aos coordenadores e aos alunos todos do Vindesat. Gente, nós não podemos deixar o Vindesat parar via satélite. Eu lhes disse que ele não vai parar, com a graça de Deus, porque ele continua, ainda que seja por fita, mas nós não queremos essa solução. Nós queremos esta, original, dele ir ao ar pelo satélite. Então colaborem, contribuam, paguem suas mensalidades, os que podem dar mais, disponham-se a dar mais, porque nós temos certeza que somos mordomos sérios e bons desse recurso que nos está vindo e ninguém está desperdiçando nada. E tudo que você investir será colocado no reino de Deus. Então na segunda-feira que vem nós vamos estar juntos e eu quero que vocês orem por mim e pela minha família. Nós estamos saindo para uma viagem um pouco longa para o exterior, mas tudo continua como sempre. E o Pare e Pense, a TV Bandeirantes ainda hoje não pôde me dar certeza de quando ele vai ao ar. E de qualquer forma você liga a televisão Bandeirantes sábado 7h30 da manhã para ver se já começa. Se não, ligue domingo 7h30 da manhã. Se não começar nesse fim de semana, com certeza começa no próximo, é porque eles estão tendo um problema, como eu lhes disse ontem, com relação a limpar a rede para veicular isso de maneira simultânea via satélite. Nós vamos ficar por aqui, vamos orar o Pai Nosso agora juntos, com consciência, sem a ladainha, sem reza. Vamos fazer isto agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.